Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 27 de abril de 2023, fazendo aqui a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Eu, Ítalo Simonato, conduzirei os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. João Carlos Silag e doutora Luzia Corrêa Rabelo. Também na composição da Câmara, a doutora Aline, pela representação fiscal, e os advogados, doutor Heitor, doutor Pedro, doutor Gabriel, que sustentarão oralmente as suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada e após seu término vai ser disponibilizado no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones no mudo, para evitar ruídos na sessão, só acionando quando forem falar. Que por uma questão de eficiência, vamos iniciar pelo auto de infração 444.528, Advel Caminhões e Ônibus Limitados, de relatoria do Dr. João Marcelo, sustentação oral pelo Dr. Heitor. Dr. Heitor, bom dia, tudo bem? Bom dia, presidente. Bom dia aos demais, a representação fiscal. Estou aqui à disposição. Obrigado. Doutor Heitor, nesse caso, o relator, após liberação do processo para pauta, identificou uma causa de impedimento dele, né, que impede a sua relatoria. Então, dessa forma, eu vou devolver o processo para o relator, para que ele possa se declarar impedido, e o processo vai ser devolvido para uma redistribuição, nessa ou em outra Câmara, né? Assim, eu vou registrar a presença do senhor, até porque o sistema me obriga a tanto, para que eu devolva o processo para o relator, mas não haverá necessidade de sustentação oral, ao passo que antes de julgar, o processo vai precisar de um novo relator. Muito provavelmente nessa Câmara, talvez por prevenção de Câmara, já que o processo foi pautado, mas vamos ver como o sistema reconhece essa circunstância, tá? Perfeito. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. Só aguardo um instante, doutor. Tá bom. Deixa eu só fazer todos os procedimentos aqui. Quando devolver, eu aviso, doutor. Só um instante. Ok. Como avisado, eu devolvi o processo para o relator, ele vai promover a declaração de impedimento e aí é só acompanhar a redistribuição, tá bom? Agradeço pela presença. Obrigado, presidente, e desejo uma excelente sessão aos demais. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Retomando aqui a ordem da pauta, vamos lá para o auto de infração 40.27.717, Carrefour Comércio e Indústria Limitado, relatoria do Dr. João Carlos Silag, sustentação oral pelo Dr. Pedro. Dr. Silag, à vontade para relatar o caso. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Esse processo, como todos sabem, já teve o seu julgamento iniciado e após a sustentação oral realizada pelo patrono e também a discussão que tivemos dos juízes, entendi por bem pedir para retirar o processo de pauta para examinar novamente. E só relembrando, as acusações tratam de crédito indevido, uma vez que não foi comprovada, o fisco considerou não comprovada a origem dos créditos. São duas acusações. Houve o contribuinte apresentou documentos e buscando comprovar a legitimidade dos créditos, apresentou documentos em diversas oportunidades, inclusive arquivos magnéticos. Foram realizadas diversas diligências para que o fisco examinasse esses documentos e arquivos e se manifestasse a respeito deles.
e, ao final, na diligência de... Um instante para ver a data. Foi em 2019, mas não lembro a data aqui. Então, na diligência de 29 de janeiro de 2019, foram afastadas das exigências 474 notas fiscais, referentes ao item 1 e parte do item 2. E, posteriormente, houve uma nova diligência, em 15 de maio de 2022, onde houve o afastamento de valores adicionais das exigências fiscais. Quer dizer, ao final, foi excluído integralmente, quer dizer, foi pelo fisco o item 1 integralmente e parte do item 2. O contribuinte alega o cerceamento de defesa, uma vez que, na primeira diligência de 2019, foram identificadas quais as notas fiscais que haviam sido afastadas, excluídas do auto de infração, mas na segunda diligência de 2022 não houve essa identificação. O fisco apresentou demonstrativo, as folhas 4.227 e 228, onde constam apenas os valores, mas não as notas fiscais. E decorrência disso, o contribuinte alega que ele não tem como se defender, uma vez que ele não sabe quais as notas fiscais que foram afastadas. Então, houve o início do julgamento, eu retirei o processo de pauta, então eu vou ler agora o meu voto. Doutor Então, João Carlos, pois não. só perguntar se o doutor Pedro tem alguma consideração. Esse processo já foi objeto, né, de sustentação oral, mas como já faz bastante tempo, né, que o processo foi retirado, só formalizar aqui esse questionamento. Doutor Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. A gente não tem nenhuma ponderação, não. Foi exatamente o que foi o relatório, a situação dos autos, os fatos dos autos, é exatamente essa que foi posta agora pelo Dr. João Carlos lá e aguardamos o voto agora. Perfeito. Obrigado, doutor Pedro. Desculpa, doutor João Silag, fica à vontade para continuar. Obrigado. Então, na sessão de 15 de dezembro de 2022, foi iniciado o julgamento do recurso ordinário, tendo sido realizada a sustentação oral requerida. Diante dos debates realizados com os demais colegas, entendi por bem solicitar a retirada do processo de pauta, com a finalidade de examinar com mais vagar a eventual necessidade de se promover uma nova diligência ao fisco para esclarecimentos. Após novo exame detido dos autos, concluo ser recomendável a suspensão do julgamento para que seja realizada a nova diligência, visando evitar a alegação de cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Observo que a autuada não juntou aos autos as cópias das notas fiscais que alega comprovarem a improcedência das acusações, apresentando-as por meio de mídia digital, CDs, os quais foram protocolados no posto fiscal. No termo de diligência, as folhas 4.189 e a 4.204, o agente fiscal autuante declarou que a mídia entregue contém 101 arquivos digitais em formato PDF, folhas 4.189 a 91. Após o exame dos referidos arquivos, foram excluídos das exigências todas as notas fiscais pertinentes ao item 1 e parte do item 2. Conforme o termo de diligência, das 4.303 notas fiscais, foram excluídas do auto apenas 474, de folhas 4.192 a 4.203. A recorrente alega não ter conhecimento das notas fiscais que foram excluídas do auto pelo fisco e que ensejaram a redução do débito fiscal relativamente ao item 2, resultando num novo demonstrativo de débito fiscal elaborado às folhas 4.227 e 28. Saliento que, como resultado da diligência promovida em 29 de janeiro de 2019, as folhas 4.189 a 204, foram excluídas das exigências 474 notas fiscais devidamente identificadas às folhas 4.198 a 4.203. Adicionalmente, em atendimento à diligência realizada em 15 de fevereiro de 2022, foram excluídas outras notas fiscais, além das referidas 474. Verifica-se que nos demonstrativos de folhas 4.227 a 4.228 se encontram, separados por diligência, os valores totais mensais da base de cálculo e dos tributos excluídos do auto de infração. Entretanto, diversamente do apresentado para a diligência inicial de 2019,
o fisco não identificou as notas fiscais que foram excluídas na diligência atendida em 15 de maio de 2022, apresentando apenas os valores totais. Afiro que a forma como foram apresentados os resultados da exclusão de documentos fiscais referentes à segunda diligência impede o contribuinte de se defender adequadamente ao desconhecer quais notas fiscais foram excluídas do auto. Neste sentido, para que seja evitado o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, proponho uma diligência dos autos à origem para que o auditor fiscal autuante identifique as notas fiscais excluídas na diligência de 15 de maio de 2022, cujos valores totais foram apresentados no demonstrativos de folhas 4.227 e 28, com base na relação de notas fiscais submetidas pela autuada às folhas 3.390 a 4.174. Bom, essa parte que eu vou ler agora, fico aberto a sugestões para alterações. Então, observo, porém, que o fornecimento de dados em arquivos PDF, conforme realizado pelo contribuinte, inviabiliza o trabalho de identificação e seleção das notas fiscais pelo fisco diante do enorme volume de documentos fiscais envolvido. Assim, proponho inicialmente a diligência para que a autuada apresente planilha com os dados das notas fiscais. E aí eu coloquei os dados que já constavam da relação que o contribuinte mandou. Os dados das notas fiscais, número, CNPJ, inscrição estadual, data de emissão, unidade da federação, CEFOP, valor total, valor da base de cálculo, alíquota, números da folha e do livro. Desculpa, agora eu não lembro se esses dados são da relação do contribuinte ou da relação que o fisco elaborou. Enfim, vou ler de novo. Então assim propõe inicialmente diligência para que a autuada apresente planilha com os dados das notas fiscais constantes da relação de folhas 3.390 a 4.174 em PDF pesquisável, que é o Searchable PDF. PDF pesquisável é um tipo de arquivo que permite pesquisar dados e localizar o conteúdo das informações. A conversão do arquivo PDF em PDF pesquisável pode ser realizada por meio do OCR. OCR, que é o conhecimento óptico de caracteres, ou Optical Character Recognition, é uma ferramenta que permite converter diferentes tipos de documentos digitalizados, como arquivos em PDF, em dados pesquisáveis ou editáveis. A imagem do texto é captada por câmera digital e convertida em texto editável, o qual poderá ser posteriormente pesquisado e editado. Em seguida, em colaboração com base na referida planilha editável, juntada aos autos pela recorrente, o auditor fiscal deverá elaborar planilha relacionando as notas fiscais excluídas do auto, as quais resultaram nas alterações promovidas no PDF, conforme os demonstrativos de folhas 4.227 e 28, apresentando ainda as explicações e os esclarecimentos que entender necessários. Em prosseguimento, retornem os autos a este tribunal para julgamento, passando antes pela douta representação fiscal. Esse é o meu voto. Agora, com relação a essa parte, digamos, técnica, né, de como os documentos deverão ser apresentados, fico aberto a sugestões. Perfeito, Dr. João Silag. Assim, pelo que eu entendi, a diligência de fundo, né, ao AFR, né, para que ele identifique o que foi excluído, mas a proposta inicial é que o autor o contribuinte, num primeiro momento, ele apresente essa planilha com esses dados, né, para que permita a identificação. Aqui surge a minha dúvida, né? O autor do feito, ele já propôs a exclusão das notas e não as identificou, certo? Logo, sugiro que o autor do feito ele tenha isso, né, com ele, essas notas fiscais, todos esses dados. Eu não sei se realmente essa planilha com as notas fiscais ela compôs o auto de infração. Eu imagino que tenha né, que exista já nessa essa planilha sob a égide, né, sob o controle do autor do feito. Isso realmente eu não sei, né? Eu pergunto pergunto ao Dr. Pedro
esclarecimento de fato, doutor Pedro? Você sabe se essa planilha com notas, ela já está com o autor do feito? Vou tentar retomar um pouquinho para até entender o escopo da diligência. O próprio auto de infração ele é embasado em planilhas, e aí, aqui só, por exemplo, nas folhas, eu estou alinhando aqui para pegar as folhas no processo, mas, por exemplo, só o anexo 2, que é referente ao item 1 do auto de infração, que é o item menor, ele tem 169 páginas e ele faz ali a relação de todas as notas fiscais. Então, só o anexo 2, que é o menor, ele tem esse número de páginas, só a planilha indicando as notas fiscais que compõem o valor da autuação. Isso está de folhas 55 a 222 dos autos. Aí, continuando, senhores jogadores, eu vou para o próximo documento, é o livro de registro de entradas e tal. O que foi apresentado pelo Carrefour, e até colocando aqui, as notas fiscais não foram apresentadas no EPAT, num primeiro momento, ao longo de toda a autuação, e foram apresentadas em mídias, como ressaltado pelo próprio relator, são 101 documentos PDFs. Cada documento PDF desse tem uns 100 números de notas fiscais, porque o volume da autuação é gigantesco. O processo de subida disso no EPAT, caso se entenda necessário, pode levar dias. E por isso que foi apresentada uma planilha pelo Carrefour, que é o que eu estou buscando aqui agora, as folhas 3387, 4174, e eu vou buscar isso nos autos nesse instante. Essa petição de 788 folhas. E a petição de 788 folhas, senhores jogadores, ela indica os números das notas fiscais. Perdoem até a minha... Sempre espantado com o volume documental desse caso. A gente está falando de uma planilha de 700 folhas, a planilha indicando os números das notas fiscais, número, identificação, isso, identifica o número da nota, a data da operação e a razão social das empresas que emitiram as notas fiscais. Basicamente, é um espelho daquilo que foi juntado no início da autuação. Então, Perfeito. Então, doutor Pedro, essa planilha, ela já espelha, então, a totalidade das notas fiscais objeto da autuação original, certo? Daquilo que foi encontrado pelo Carrefour. Perfeito. Perfeito, tá bom. Eu particularmente acho que é suficiente para, pelo menos, isentar essa porção da proposta de diligência que sugere ao contribuinte apresentar essas planilhas. Primeiro, porque já foi apresentado de algum modo. Segundo, porque isso, a meu sentir, é ônus do autor do feito, que, ao sugerir a exclusão de tantas notas, presume-se que já teve acesso a alguma planilha e deveria deter essa planilha consigo, né? Então, minha opinião seria no sentido de, pelo menos, excluir toda essa proposta de diligência no que diz respeito ao contribuinte, encerrando aí a proposta de diligência dos autos à origem, para que o FRE identifique essas notas que foram mantidas e excluídas, e, ao meu sentir, é o suficiente para a gente retomar o curso aí desse processo. Doutor Pedro, alguma consideração de fato? Doutor, sim, de fato, doutor Iter, exato. Aqui a gente está falando de dois itens. O primeiro, 94 mil notas fiscais, e esse foi cancelado integralmente pela autuação. O segundo, o Carrefour entende que 94% das notas fiscais foram apresentadas, e o fiscal identificou 35% só. E aqui o nosso ponto é, se o fiscal pudesse mostrar para a gente o que ele identificou e o que ele não identificou, no próprio resultado da diligência, a gente poderia trazer
para ele, falando: olha, aqui estão as que você não identificou. E com isso a gente sanearia o processo e demonstraria que existem mais notas que não foram identificadas. Então, o objeto aqui, até do retorno, e a gente não foi nem intimado, primeiro, do retorno da diligência, e segundo, de quais seriam as notas fiscais. Então, acho que aqui a gente está restringindo já a discussão para o item 2, e no item 2, a indicação de quais foram as notas identificadas pelo fiscal, porque a partir dessa resposta dele, a gente pode conseguir levantar as notas que ele não identificou. Compreendi. E, de fato, a proposta inaugural do Dr. João Carlos Silag, ela atende essa expectativa, afinal de contas, é claro, no pedido para que se identifique as notas fiscais que foram mantidas e as que foram excluídas com base na relação de notas submetidas pelo autuado. Então, pergunto aos demais colegas, doutor João Marcelo, doutora Luzia, se sugere alguma modificação na diligência, se vai acompanhar a diligência como proposta inicialmente. Doutor Ítalo, eu acredito que seria interessante realmente contemplar o que o doutor Pedro comentou, né, em relação às planilhas. Eu acho que é interessante. Não sei se o doutor João quer fazer no voto, quer que a gente faça uma preferência, não sei. Posso, eu estava até simples aqui alterando, eu vou excluir essa parte em que eu havia proposto que o contribuinte apresentasse uma planilha, né? Então eu iria excluir essa parte e ficaria só a proposta de diligência ao fisco para que identificasse uma planilha quais as notas fiscais nas quais o fisco se baseou para a nova exclusão de notas fiscais da última diligência de 2022 em relação ao item 2. Tá bom. Assim, eu particularmente acompanharia essa proposta de diligência, por entender que realmente o ônus, nesse caso e nessa hipótese muito específica, é do autor do feito, que obviamente se necessitar de maior colaboração, ele pode eventualmente notificar o contribuinte para que preste essas informações complementares que o Dr. Pedro, inclusive, já identificou e está disposto a fazê-lo, né? Seja através de uma notificação formal, né, por fora do processo e trazendo, obviamente, essa informação ao processo quando acontecer. Então, eu acompanho essa diligência dessa forma e pergunto aos colegas se estão de acordo. Eu estou de acordo, sim, doutor Ítalo. Eu também estou de acordo. Tudo bem. Então, Dr. Silag, podemos fazer desse jeito, então? Então, só me dá, por favor, alguns poucos minutos para eu fazer as Claro. alterações. Eu leio Perfeito. para. Obrigado. Perfeito, doutor. Obrigado. Vamos aguardar um instante.
ficou assim, então eu afiro que a forma como foram apresentados os resultados da exclusão de documentos fiscais referentes à segunda diligência impede o contribuinte de se defender adequadamente. Depois, nesse sentido, para que seja evitado o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, propõe uma diligência dos autos à origem para que o auditor fiscal identifique as notas fiscais excluídas na diligência de 15 de maio de 2022, cujos valores totais foram apresentados nos demonstrativos de folhas 4.227 e 28, com base na relação de notas fiscais submetidas pela autuada, as folhas 3.390 a 4.174. O auditor fiscal deverá elaborar planilha relacionando as notas fiscais excluídas do auto relativamente ao item 2, por subitem do DDF, as quais resultaram nas alterações promovidas, conforme os demonstrativos de folhas 4.227 e 28, apresentando ainda as explicações e os esclarecimentos que entender necessários. Não sei se eu devo acrescentar para os autos passarem pelo contribuinte, para ele se manifestar. Acho que é de bom tom, apesar do despacho automatizado nesse sentido, né? É bom consignar, né? Passando pela representação fiscal e pelo contribuinte. Tá, então, só um instante, vou acrescentar. Vontade. Doutor Pedro, alguma consideração de fato? Ou o áudio? Também, de fato, doutor Ítalo, uma coisa que nos causou estranheza. Nesse processo, ainda que exista o despacho automático, nós não fomos intimados a nos manifestar sobre a diligência. Se vocês, jogadores, olharem os andamentos dos autos, assim que a diligência retorna, não foi proferido o despacho de intimação de diligência e o processo foi convertido, e o processo foi incluído em pauta de julgamento. Então, acho que vale essa menção, determinando até para que, caso ocorra esse erro sistêmico novamente, a gente possa ter oportunidade de se manifestar nos autos. Perfeito. Inclusive, eu acho que essa diligência ela ajuda a sanear, inclusive corrigir o curso dessa questão em específico, né? Com a diligência concluída pelo autor do feito, vai ser possível, inclusive, confrontar com a planilha que o doutor citou, né? Aquela da identificação dos 94% das notas, né? E na resposta da diligência vai ser possível concordar com ela, discordar, apontando as notas que já estão, inclusive, identificadas nos autos, independente da juntada delas. Então, acho que a diligência é o ideal, nos limites aqui do que foi proposto, e concordo plenamente. João Carlos, o áudio ainda está desligado. Desculpa. Então, acrescentei só uma última sentença dizendo o seguinte: em prosseguimento, seja o contribuinte notificado a se manifestar, retornando os autos para julgamento, passando antes pela representação fiscal. Perfeito. Acho que estou de acordo. Os colegas também estão. Então, se quiser registrar dessa forma, tudo certo. Okay, só vou fazer a devida alteração na ementa, só um instante. Tá bom, perfeito. Eu acho que, na verdade, foi algum erro do retorno daquela diligência, porque nenhuma das partes foi intimada, nem o contribuinte, nem a representação fiscal. Tanto que não tem nenhuma manifestação da representação fiscal também depois da resposta da diligência do autor do feito. Entendi, doutora Aline. De fato, me surpreende mesmo, porque quando eu falei automatizado, é o que a gente vê, né? Quando retorna o processo de diligência, há uma intimação automática do retorno da diligência, né? Deveria ter ocorrido essa intimação, e daí não ocorreu mais para nenhuma das partes. As partes. Perfeito. Nem para a fazenda, nem para o patrono, né? Não, perfeito. Então, realmente, essa diligência torna-se mais ainda imprescindível por conta dessa questão de saneamento processual. E agora acho que a gente corrige o curso desse processo.
Pronto, o voto já está registrado. Perfeito, doutor Silag. Feitos os necessários esclarecimentos, conferindo o voto como proposto, eu encerro os debates e faço aqui a verificação do quórum. Iniciada a votação. Encerro a votação. De fato, prevaleceu aqui, doutor Pedro, a proposta de conversão em diligência, na medida do que foi proposto aqui, lido pelo doutor João Carlos Silag. Tudo bem? Ótimo, agradeço pela atenção e pela disponibilidade de expor os motivos e vamos informar o nosso cliente e trabalhar aqui para aguardar o resultado da diligência. Agradeço muito e desejo um bom trabalho a todos. Obrigado. Encerro aqui o julgamento. Retornando à pauta, auto de infração 4.101.498, BDF Nívea Limitada, minha relatoria, sustentação oral pelo Dr. Gabriel. Vou fazer aqui uma breve contextualização antes de passar a palavra, doutor. Trata-se aqui de pedido de retificação de julgado, interposto em face da decisão proferida originalmente pela 15ª Câmara Julgadora. O peticionário ele foi autuado por infrações relativas à falta de pagamento do imposto, entendendo que as operações interestaduais, na verdade, representavam operações de venda internas. Esse auto de infração ele foi julgado em primeira instância, foi anulado, cancelado integralmente. Dessa decisão foi interposto recurso de ofício, distribuído originalmente à 15ª Câmara Julgadora. Decidiu-se unanimemente pelo provimento do recurso de ofício, restabelecendo integralmente o auto de infração. Da decisão, a recorrente apresentou o pedido de retificação de julgado e o recurso especial. E os solidários também apresentaram recurso especial. Em despacho presidencial, deferiu-se o processamento do PRJ, sobrestando a admissibilidade do recurso especial, e o feito foi distribuído originalmente à relatora original, com prevenção, que decidiu converter o julgamento em diligência. Essa diligência ela foi cumprida pelo autor do feito, que se manifestou, houve manifestação da representação fiscal, do contribuinte, e agora o feito retorna a esse julgador sem prevenção. Esse é o relatório do necessário. Doutor Gabriel, fica à vontade, viu? Obrigado, senhor relator presidente, julgadores, da outra representação fiscal. Serei breve, os fatos foram muito bem colocados aqui pelo senhor relator. Quanto à matéria em discussão aqui, por ter sido restabelecida a exigência no julgamento do recurso de ofício, por uma omissão da Câmara Julgadora, acabou não sendo apreciada algumas matérias subsidiárias. De fato, aqui isso foi trazido no pedido de retificação de julgado e foi a parcela dele conhecida, que são erro na aplicação da alíquota, então produtos foram calculados com alíquota de 25%, mas na verdade estavam sujeitos à alíquota de 18%, conforme exceções do artigo 55, inciso 4º do regulamento ICMS, e esse ponto foi objeto da diligência. E também a questão da cobrança do imposto sobre mercadorias que foram objeto de nota fiscal, devolvidas ou recusadas, ou seja, que as operações, no final, acabaram de uma forma ou de outra sendo anuladas. Contudo, a diligência aqui tratou apenas do erro da alíquota, bem verdade, trouxe um resultado favorável aqui reconhecendo esse erro, mas houve ainda pequenas omissões. E trago aqui também, a título de fato novo, a necessidade de aplicação da súmula TIT número 10, revisada, que trata da limitação dos juros de mora à taxa Selic. Pois bem, por questão do erro da alíquota,
Já no DOC 3, a requerente trouxe a listagem de produtos que indevidamente foram aplicados a alíquota de 25%, mas estavam na exceção do artigo 55, inciso 4º, também, na verdade, sujeito à alíquota de 18%. Na própria contestação da defesa, a autoridade fiscal reconheceu esse erro e até opinou pela necessidade de apuração desses valores. E aqui, já no julgamento da retificação de julgado, a 15ª Câmara converteu o feito em diligência, e na diligência, de fato, reconheceu-se o erro da alíquota e houve um recálculo, inclusive com concordância da representação fiscal. Então, bem verdade, essa parcela já recalculada, reconhecida e concordada pela representação fiscal, não há litígio, então ela já deve ser de plano cancelada. Só que o que acontece? A autoridade fiscal acabou não se atentando que tinham algumas preparações para barbear, que também estão sujeitas à exceção, e acabou sendo mantida a alíquota de 25% sem qualquer explicação. E aqui a requerente trouxe na sua manifestação de diligência apontamento dos produtos, e até a corroborar isso, apresentou-se resposta consulta 3239 de 2014, no qual a Secretaria de Fazenda ela reconhece que, apesar das alterações de NBM, que trata a norma, para NCM, essas preparações para barbear, elas estão, de fato, sujeitas à exceção, portanto, alíquota de 18% e não 25%. Então, essa parte do auto de infração, apesar da omissão, também deve ser cancelada. E quanto às devoluções e recusas, por algum motivo, provavelmente acabou escapando, não foi objeto da diligência. E essa omissão ela foi trazida já no pedido de retificação de julgado. Agora, na manifestação da diligência requerente, trouxe novamente a omissão e a necessidade de ser apreciada, uma vez que foi parte conhecida do pedido de retificação de julgado. E aqui é cobrança no imposto sobre produtos objeto de devolução ou recusa, ou seja, operações anuladas. E nisso, já na defesa, o DOC 7 da defesa, as folhas 2148 a 2208, trouxe a correlação das notas fiscais de devolução com as devolvidas, trouxe também cópia dos DANFs dessas devoluções, com indicação no campo de dados adicionais qual era a nota original devolvida, inclusive a nota autuada. Também trouxe relação das notas fiscais que foram objeto de recusa e as notas fiscais de retorno, também com a indicação nos campos de dados adicionais qual foi a nota que está retornando. Então, em relação a esse ponto, também pleitei-se o cancelamento da autuação. Quanto à súmula TIT 10 revisada, como é conhecimento de todos, em 2022, a Câmara Superior revisou a súmula de forma que os juros passaram a ser limitados à taxa Selic. E também, já em novembro de 2022, o julgamento do auto de infração 4116334, dígito 5, a Câmara Superior reafirmou a jurisprudência, em decisão unânime, determinou que a súmula TIT 10 ela também fosse aplicada para limitar não só os juros sobre o tributo, sobre a multa, mas também da atualização do valor base da multa. Portanto, considerando que essas são matérias já discutidas desde a defesa, também a requerente ora pede que a súmula revisada seja aplicada aqui. Então, o que se pleiteia aqui primeiro, seja dado provimento ao pedido de retificação de julgado para cancelar os erros de alíquota, reduzindo de 25 para 18, excluir as mercadorias que foram devolvidas ou recusadas e que também seja limitado todos os juros, seja sobre principal, multa, o valor base da multa, à taxa Selic. Mas, caso assim não se entenda, e por cautela entenderem necessário, que o julgamento seja convertido em diligência para que a autoridade fiscal se manifeste sobre os motivos pelos quais não corrigiu a alíquota das preparações para barbear, que estão na exceção legal, e também analise e manifeste sobre as operações que foram devolvidas ou recusadas. Obrigado. Obrigado, doutor Gabriel. Eu vou direto ao voto aqui. Eu retomo que esse processo foi distribuído originalmente à 15ª Câmara Julgadora, que decidiu conhecer do recurso de ofício e dar-lhe provimento, e daquela decisão o peticionário apresentou o pedido de retificação de julgado. Dentre os fundamentos manejados no PRJ, o peticionário diz, abre aspas, demonstrou a requerente a existência de erros na apuração do crédito, à vista que,
da exigência indevida sobre mercadorias devolvidas e recusadas da adquirente, da aplicação incorreta da alíquota de 25%, com produtos sujeitos à alíquota de 18%, da existência de saldo credor e a necessidade de reapuração da escrita fiscal, assumindo que essas questões não haviam sido trazidas pela requerente e que, portanto, não havia questionamentos quanto aos cálculos da exigência fiscal, um claro erro de fato. Em primeira distribuição do PRJ, a relatora original decidiu-se que, abre aspas, o apelo em comento comporta conhecimento parcial, acite razão recorrente no tocante às omissões alegadas e, ao final, admitindo alguns pontos, diz que devem os autos serem remetidos à diligência para que o agente autuante verifique os cálculos trazidos pela recorrente e, se for o caso, refaça a planilha de folhas tais, bem como o demonstrativo sintético de folhas tais. Esse feito ele foi convertido em diligência e o autor do feito manifestou-se no seguinte sentido, abre aspas, verificamos que nas operações autuadas, nos quais foi utilizada a alíquota interna de ICMS de 25%, uma parcela dessas operações estava de fato acobertada com benefício fiscal da alíquota de 18%, concedido em função da classificação da mercadoria. Em fase do entendimento explicado, elaboramos nova planilha, novo demonstrativo, os quais foi recalculado o imposto devido em todas as operações localizadas na planilha original que deveriam usar a alíquota de 18%. Fecho aspas. Em manifestação no retorno da diligência, o peticionário defendeu que é imperioso que o julgamento seja novamente convertido em diligência, a fim que seja analisada a questão envolvendo a devolução e recuso das mercadorias e, se o caso, seja elaborada a demonstrativa, além de discordar parcialmente dos cálculos efetuados pela autoridade administrativa, notadamente em relação à mercadoria classificada na posição 3307-1000 da NCM, tendo em vista que consta expressamente das exceções previstas no artigo 55.4 do regulamento e, ademais, não foram declinadas as razões pelas quais não estariam enquadradas nessa posição. Analisando o feito, entendo que, de fato, o processo não se encontra em condições de julgamento, demandando saneamento, e eu explico. Quanto ao pleito, para que seja analisado pelo AFRE a questão envolvendo a devolução e recusas, dispondo que o peticionário, abre aspas, anexou planilha na defesa, no demonstrativo em que foram relacionados aos nossos fiscais de devolução e recusa, ressalto que a autoridade fiscal já se pronunciou sobre tal alegação nas folhas 2251 e 2252, tratando-se de questão a ser solvida pelo órgão de julgamento. Entretanto, considerando a inevitabilidade da diligência a ser proposta, oportuniza-se a autoridade fiscal que se manifeste acerca da alegação do peticionário, no sentido de que, abre aspas, se essas mercadorias devolvidas ou recusadas retornaram ao domínio da requerente, é evidente que não ocorreram as operações posteriores no contexto de suposta fraude estruturada, de forma que jamais poderiam ser consideradas no cômputo do crédito tributário em referência. Analisando aqui e se manifestando sobre as planilhas florestais e documentos florestais que o contribuinte junta. Ainda mais relevante, esse sim o cerne da diligência proposta, explica o peticionário que foi mantida a aplicação da alíquota de 25% para os produtos trazidos na planilha de folhas 3321, argumentando que, embora os produtos relacionados no quadro sejam textualmente excetuados do artigo 55.4, a autoridade administrativa inexplicavelmente manteve a aplicação da alíquota de 25% a alguns produtos sem qualquer justificativo. Aqui, faz-se essencial a manifestação da autoridade fiscal competente para que esclareça tais pontos e, se o caso, seja reelaborados seus demonstrativos, de modo a promover as exclusões necessárias, além daquelas já promovidas em diligência anterior. Em suma, em um só NCM, a autoridade fiscal ela não se manifesta, apesar de, à primeira vista, realmente parecer que é aplicável aqui a alíquota de 18% ao invés da alíquota de 25%. Mas como não há uma manifestação explícita, nem concordando com esse ponto, nem discordando dele, faz parecer que foi um erro, que por alguma razão o fiscal não identificou esse NCM, portanto não se manifestou, e obviamente se ele se manifestasse de forma favorável ao contribuinte, haveria necessidade de, mais uma vez, reelaborar os demonstrativos para promover também essa redução, da mesma forma que foi promovida a redução em diligência anterior. Então, para que eu não me imiscua em um objeto que não, pelo menos não agora,
se faz possível. Eu estou, em razão dessa duvidosa necessidade de maiores esclarecimentos quanto à matéria de fato, eu estou entendendo pela necessidade de conversão de julgamento de diligência novamente, opinando por sua realização para que o autor do feito manifeste conclusivamente sobre essas questões das operações devolvidas ou recusadas, principalmente sobre a alíquota correta aplicada aos produtos da planilha de folhas 3321, e em qualquer das hipóteses, sendo o caso de novas exclusões ou reduções de alíquota, promova a autoridade fiscal o refazimento e reapresentação do demonstrativo fiscal de folhas tais, bem como do seu demonstrativo sintético, com caso as exclusões sejam para além daquelas trazidas no demonstrativo anterior. Após o cumprimento, deverá ser oportunizada a manifestação do peticionário, além da representação fiscal, retornando o processo para julgamento. Pergunto se os colegas têm alguma discordância com relação à proposta de diligência. Eu só fiquei na dúvida se essas omissões seriam causa de erro de fato ou nulidade da decisão. Porque é uma omissão omissão completa, né? Não se manifestou nem pelo sim, nem pelo não, né? Sim, doutora Aline, eu vou ser bem honesto. Muito provavelmente eu não reconheceria essa circunstância como erro de fato. Só que esse processo ele foi distribuído originalmente para a 15ª Câmara Julgadora, que não só entendeu pela conversão de julgamento em diligência, como essa diligência ainda deu resultados favoráveis ao contribuinte. Então, a situação fica, difícil agora de voltar atrás, porque a primeira diligência já foi cumprida, né? Obviamente, a gente não se vincula, né? Mas agora o que foi visto não pode mais ser desvisto, né? De fato, foi um caso de omissão clara. O acórdão recorrido ele deixou de se pronunciar sobre alguns pontos e realmente há alguns entendimentos, alguns favoráveis, outros desfavoráveis quanto à admissibilidade dessa circunstância, né, de omissão, como sendo possível de ser oposta através de pedido de retificação de julgado. Mas eu estou seguindo a linha da primeira decisão, né, da Câmara original, e estou basicamente saneando o feito conforme já foi meio que decidido. Então, realmente, o ponto trazido é bem relevante, mas optei por isso por conta dessa circunstância peculiar, né, de já ter sido meio que admitido o PRJ para corrigir essas omissões e, coincidentemente, o autor do feito reconhecer esses erros, né? Foi por isso. Obrigado, viu, doutora? Mais alguma consideração? Perfeito. Então, encerro os debates e faço aqui a verificação do quórum. Inicio votação. Encerro a votação. O Gabriel foi, de fato, convertido o julgamento em diligência para análise daqueles pontos que foram trazidos pelo contribuinte e aguardamos agora a manifestação do autor do feito. Obrigado e tenham um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Retornando aqui à pauta, último processo em julgamento, 4.141.182, Farmacoga Drogaria Eireli, relatoria do Dr. João Carlos Silag, a quem eu passo a palavra. Não há sustentação oral, então fica à vontade, doutor. Obrigado, senhor presidente.
É um recurso ordinário, que a decisão de primeira instância julgou auto de infração procedente. Das 5 acusações, já foi certificado pela diretoria da arrecadação que o item 4 foi liquidado, tendo sido quitado o débito fiscal. Então, remanescem em julgamento as demais acusações referentes aos itens 1, 2, 3 e 5. Observa-se no recurso que o contribuinte se defende, alega apenas que o recolhimento do imposto de forma antecipada, nos termos do artigo 426-A do regulamento, não poderia prevalecer em razão da sua inconstitucionalidade. E a autuada sustenta que a exigência do tributo deveria ter sido instituída por meio de lei complementar e não por decreto, conforme o tema 456 do STF. Em razão de ter sido muito singelo o recurso e o contribuinte ter apresentado apenas este argumento, eu digo que, da leitura da peça pugnativa e do recurso ordinário, constata-se que a autora não contempla a ocorrência das condutas infracionais, alegando tão somente a inconstitucionalidade da legislação aplicável ao caso, por meio do artigo 426-A do regulamento do ICMS. Tem-se que o referido dispositivo encontra-se válido, vigente e eficaz, sendo vedado a este órgão de julgamento deixar de aplicá-lo sob a alegação de inconstitucionalidade nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Entendo que as infrações restaram caracterizadas e comprovadas pelo conjunto probatório presente nos autos, sendo que o contribuinte não desconstituiu as acusações. Então, nesse sentido, eu conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida. É como voto. Obrigado, doutor Silag. De fato, aqui realmente a oposição defensiva, recursal, que foi muito, muito singela, basicamente se opondo à própria inconstitucionalidade da legislação, que nos é aqui vedado por conta da disposição do artigo 28, razão pela qual adianto que vou acompanhar o voto do Dr. João Carlos Silag. Pergunto aos colegas se tem alguma consideração. Eu peço a palavra só para dizer também vou acompanhar. Perfeito. Não havendo mais considerações, o voto está lançado, recurso ordinário conhecido e não provido. Eu encerro os debates e passo à verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação. Prevalecendo o voto de relatoria que conheceu integralmente do recurso e negou-lhe provimento. Encerro o julgamento. Encerro também a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Então, formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.